Uma vez eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, e depois ele me respondeu em Atos dos Apóstolos. A pergunta é: por que os discípulos do passado são tão diferentes dos discípulos atuais? Partindo do pressuposto que é o mesmo Salvador, o mesmo Evangelho, eles eram tão diferentes. O Espírito me mostrou no Atos dos Apóstolos que está escrito que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverança significa que não é facilidade para você permanecer na fé, tem que haver perseverança. Então eles permaneciam, eles não tinham escrito nas mãos como nós temos as cartas, né? Eles ouviam na boca dos apóstolos e guardavam aqui. Um dia no podcast aqui, estava falando sobre Noé, e falei assim, gente, Noé, ele recebeu a planta da arca, o Eterno chamou Noé, falou com Noé sobre o juízo, que ia exterminar a raça humana, e falou o porquê, motivo, e deu a planta da arca para Noé. Deu a planta, as medidas, a madeira, a forma que seria feita. E depois de não sei quantos, não sei se chega a 100 anos, mas vamos colocar 100 anos de construção, o Eterno 40, volta novamente, 40? Volta, porque ele já tinha um filho, né? Então não bate 100 anos, não tem como. Ele já tinha filhos, e depois mostra a idade dos filhos, então não bate 100 anos. Ele volta a ter Noé e fala assim, Noé, agora você vai separar dos animais limpos 7 pares, dos animais impuros, 1 par de cada um. A pergunta que eu fiz era, como pode? O homem guardou toda a instrução que o Eterno deu em uma conversa. Aí eu perguntei assim, o que o Senhor te falou semana passada? O que você ouviu na pregação do culto de domingo passado? Não há perseverança naquilo que se ouve. Talvez nem se ouve, talvez escutam. Então, assim, a palavra que o Senhor me deu foi isso. Agora tem uma coisa. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que era a doutrina dos apóstolos? Por que é tanto desviar? Ou porque eu gosto muito de observar, né? O senhor sabe. E eu observando que vamos colocar uma década, uns 10 anos para trás, as pessoas quando não queriam mais caminhar com Cristo, supostamente caminhar com Cristo, elas saíam. Aí tinha esse título, né? Desviado. Só que se eu for analisar agora, as pessoas se desviam da presença, mas não se desviam da igreja. As pessoas continuam indo nos cultos, continuam cumprindo seus credos religiosos lá, mais ou menos como o povo do tempo de Jeremias. O Eterno chama Jeremias e fala, a palavra diz assim, Jeremias foi a última voz em Judá, não foi a única, foi a última. E o povo confiava assim, o louvor na boca dos lábios era na arte. Jeremias profetizava, o mal vai vir do norte. Aí chamava os outros profetas, aí profetizava, a maioria. Não vai vir nada não. O Eterno é conosco. Nós temos o templo, nós temos a Torá, nós temos os sacerdotes. Não vai vir não. A mesma coisa. O Espírito está queimando meu coração aqui. É a mesma mensagem. Pregamos que Jesus vai vir. E que o mal vai vir também, né? Estamos falando do governo, do falso Messias, que já está sendo implantado. Vai vir. Nós estamos como Jeremias, anunciando a volta do Senhor. E com ele também o seu juízo, o seu julgamento sobre as nações. E aí os povos falam, não, nós já temos a Torá, que é o livro sagrado. Nós temos os sacerdotes, que é os pastores, os coaches. Nós temos os louvores, os salmos, os ministérios de louvor. Nós temos tudo aqui. E o mal veio e acabou com todo mundo. Porque eram pessoas religiosas. Eles confiavam no templo e diziam, templo do Senhor é esse. Não tinha perseverança. Eu até preguei há pouco tempo sobre isso, sobre perseverança. Perseverar não é tão fácil. Porque nós não sabemos o tempo que vai ter. Então, Noé, você citou aí sobre a questão de Noé. O Senhor falou para ele e ele obedeceu. Não é? Obedeceu e começou a construir. Começou a apanhar as madeiras, traziam para ele as madeiras e tal, e ele começou a construir. Naturalmente, eu até ilustrei assim, de que eu tendo um filho aí de 10 anos, por exemplo. Tá vendo aquele homem, ou até menos, né? Tá vendo aquele senhor lá? Ele falou que vai construir uma arca aí, porque vai chover. Olha só, que ideia. O camarada, num lugar desse aqui, que não tem mar perto, não tem nenhum rio passando aqui perto, e fazer uma arca
deste tamanho e falou que vai vir um temporal, que vai assim, e ele está fazendo isso. Passou o tempo, passou. Quando chegou lá na frente, esse que falou para o filho já é avô. Porque o filho dele, que o pai contou para ele a história, agora já é o... Olha aqui, meu pai falava para mim, quando eu era criança, de que esse homem estava fazendo essa arca. Está vendo, filho? Ele está fazendo essa arca aí, ó. Olha só. Olha só, você já está com essa idade, eu estou aqui, papai já está lá na frente, se já não foi para a eternidade, mas aqui, está vendo? Olha que ideia desse homem. Mas ele perseverou, não desistiu. 40 anos trabalhando. E lá na frente, o Senhor cumpriu com ele a palavra. E o que eu vejo é isso, não importa o tempo, importa eu perseverar. Ah, mas há quantos anos, hoje, né? Hoje, há quantos anos o meu avô já pregava e falava do que Jesus ia vir e que tal, ia acontecer isso, tal. Passou o tempo. Veio minha mãe, cresceu, falou, hoje eu falo para meus filhos. Mas e aí? Você fala que Jesus está prestes a vir, só que o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus não é o nosso. Nós fazemos o aniversário, vivemos assim, igual hoje, né? Já passamos do meio do ano de 2023. E a palavra nos diz o seguinte, que 1000 anos para Deus, 1000 anos para Deus é como o dia de ontem que se foi. Então a contagem dele é diferente da nossa, não é? É diferente da nossa. Ah, porque que lá já falava, que Jesus vai voltar, que está prestes e tal. Pessoa que falou já foi embora e vocês estão aí ainda. Pois é, ele está aguardando aquele dia, porque ele virá. E os sinais... E os discípulos perguntaram, Senhor, que sinais haverá da tua vinda? Quantas coisas que ele falou, não é? Mas não vos assusteis, porque ainda não é o fim. E está acontecendo. E nós temos visto cada dia as coisas se cumprindo, os sinais já estão aparecendo. Ainda não é o fim, mas os sinais já estão vindo, de que ele está prestes